Shuji é um escritor. Num certo dia ele criou uma personagem muito específica e escreveu um romance sobre ela sendo uma líder poderosa de uma seita que se apaixonou por seu discípulo, mas o que ele não sabia era que ela existia de fato. De repente a garota invade seu quarto e parecia não estar feliz com o enredo da história. A história começa com uma garota perguntando o que aconteceria se você descobrisse um livro sobre você, se toda a sua história foi planejada numa linha de raciocínio de alguém. De repente um homem se aproximou da menina e perguntou à mestre se estava tudo bem com ela. Parece que antes disso ela havia brigado com algumas pessoas, mas a garota respondeu que estava tudo bem e ordenou que seu povo retirasse esses corpos e limpasse a área. Em seguida a menina olhou para o homem e disse que na próxima vez que ele ouvisse alguém falando sobre ela ou seus alunos, era para acabar com eles. O homem se curvou como um ato de respeito e respondeu que entendia suas palavras e certamente faria tudo o que estivesse ao seu alcance para preservar sua honra. Esse homem pensou em quem poderia ter a coragem de dizer coisas desagradáveis sobre a líder. Além disso, ela odiava quando as pessoas falavam mal dela. Depois disso, esse homem pediu a Shu Tianji para ir ajudar. O cara imediatamente concordou com seu companheiro. A menina sentou no chão e disse que o céu sobre o reino estava pintado com cores de outono. Por algum motivo a líder falava repetidas vezes o nome de Shu. Ela percebeu que esse é o nome do seu discípulo que ecoa na sua mente. Então ela conclui que era como se eles tivessem sido criados especialmente. De repente um texto apareceu na frente da menina. O texto contava uma história de romance entre o personagem principal Shu e ela. Essa líder se chamava Kyuvuji. Então a garota continuou a ler o texto e se perguntou o que diabos era isso. Kyo não conseguia entender o que estava acontecendo e na história dizia que ela gradualmente se interessou por Shu. Mas a garota não sabia de onde vinham esses pensamentos e se perguntava se tudo isso não passava de um romance escrito por outra pessoa. Em seguida Kyo imediatamente se perguntou por que esse misterioso autor escreveu que ela se apaixonou por aquele discípulo. A garota repete em voz alta que isso era uma mentira completa. Ele pretende encontrar e destruir esse escritor. Enquanto isso num restaurante, uma garota chamada Guru Yan estava sentada em uma mesa e perguntou se ele era escritor. Em seguida questionou se ele poderia contar a ela sobre seu trabalho para que ela pudesse ler. Esse escritor é nosso protagonista Shu Tianji. Ele começa a dizer para Yan que sua mãe arranjava para ele muitos encontros às cegas, e ele nunca pensou que esse encontro seria diferente e tão bonito. Yan sorriu e perguntou a Shu se todos os escritores são assim. Depois disso a garota novamente perguntou sobre seus romances. Shu responde que escreveu muitos romances, mas não achava que nenhum deles mostrasse seu verdadeiro nível de escrita. O herói conta que agora ele concebeu uma grande narrativa sobre o período histórico e expressou a luta de pessoas pequenas e o destino da China. O protagonista se inspirou e se levantou dizendo que agora estava procurando sua deusa. Nesse momento a garota perguntou se ele poderia falar normalmente, então Shu diz que nesse momento estava trabalhando em um romance de imortais e que era para ser uma obra-prima. Yan se cansou de suas histórias e disse que ele era um escritor de internet. Então ela acha que o garoto não tem relevância. Nesse momento Yan questiona qual é o salário dele com esses romances. De repente Shu se levantou e disse que Rousseau falou uma vez que escrever para Pão significava estrangular seu gênio e destruir seu talento. Nosso herói continuou a falar sobre seus planos grandiosos e Yan pediu que ele falasse como um ser humano. Então o protagonista revela que agora sua renda não era muito estável e ele ganhava de maneira diferente. Este mês ele tinha acumulado 10.000 ienes. A garota imediatamente sorriu e disse que ele estava realmente desempregado. Em seguida ela pediu perdão e disse que era um pouco rude seu pensamento, mas ele tinha 28 anos e não trabalhava. Além disso escrevia alguns romances e era um perdedor. Então ela pergunta como ele poderia ir em encontros. De repente a mulher se levantou e começou a sair. Ela disse que tinha algumas coisas para fazer e tinha que ir. O protagonista pensou que se não fosse a insistência de sua mãe com esses encontros, ele nem teria vindo. Enquanto isso Yan começou a sair lentamente de lá e o escritor estava arrependido porque desta vez a menina era muito bonita. Nesse momento chegou uma mensagem no seu celular. Shu pensou qual era o sentido de se comunicar se as pessoas do outro lado da internet não se importavam com ele. Depois disso o herói também começou a sair de lá. Depois que Shu voltou para casa ele notou seu amigo, então perguntou se já havia jantado e terminado todas as suas tarefas domésticas. O amigo se chamava Zankiren e estava sentado em seu computador. Ele disse que tinha acabado de jantar e de repente teve uma inspiração.
mas informou que não tinha certeza se teria tempo para terminar o trabalho e perguntou por que o protagonista voltou tão cedo. Shu respondeu ao amigo que ele estava certo e outro encontro às cegas foi um fracasso e nada deu certo para ele novamente. Zhou olhou para o amigo e perguntou qual era o motivo desta vez, contas bancárias, dinheiro ou casa, mas nosso herói respondeu que dessa vez o motivo foi que ele estava desempregado e não seria capaz de sustentá-la em um futuro relacionamento. Nesse momento Zhan disse ao seu amigo que seu novo livro chegaria às prateleiras amanhã e perguntou se ele poderia ajudá-lo com a promoção porque a atividade havia diminuído. Shu lembrou que algumas pessoas leram o que ele escreveu, mas não o responderam e não reagiram ao seu trabalho de forma alguma. Zhao ordenou que não se preocupasse com essas pessoas e não importava se havia atividade ou não, porque o principal era concluir o trabalho. Então ele pediu para ser deixado sozinho para terminar o trabalho. Shu disse que iria deixá-lo e ir direto para seu quarto. Depois disso nosso personagem principal rapidamente fechou a porta e pensou que não falava com ninguém há tanto tempo que logo esqueceria como falar. Jovem entrou em seu quarto e começou a pensar sobre o que ele fez no café hoje. Então ele começou a trocar de roupa e se perguntou se ele realmente tinha perdido o hábito da comunicação normal com pessoas vivas. Nosso herói estava escrevendo sobre um imortal e essa imagem correspondia a um membro do clã que ele conquistaria mais tarde. Ele também lembrou de seus trabalhos passados quando de repente percebeu que já tinha um personagem semelhante em seu livro. Seu nome era Kyuvuji. Na história que o protagonista criou, essa Kyu era chefe do clã e uma das cultivadoras mais fortes do mundo. Kyuvuji já havia tocado à beira da ascensão e também era a garota mais atraente e todo mundo era louco por ela. Shu pensou que seria difícil destacar tal personagem e ela foi a primeira protagonista feminina. Além disso, sua próxima etapa foi lutar com seu personagem. Nessa história Shu ainda era um personagem menor e era um discípulo. Este foi o início da ascensão. Na história o protagonista ainda considerava Kyuvuji como sua professora e a tratava com respeito. Ela também estendeu uma mão amiga para ele, mas o escritor percebeu que com o tempo os sentimentos se acirraram entre eles. Além disso, ambos os personagens se achavam solitários. Depois disso, o protagonista estava pensando no que escrever no livro quando de repente ficou muito frio. Então Shu ficou muito surpreso pois sabia que a janela estava fechada e não conseguia entender de onde poderia vir o ar frio. Nesse momento algo começou a brilhar atrás dele e de repente apareceu um brilho que não podia ser explicado por nada. Então Kyuvuji de repente apareceu na frente dele e disse ao escritor que se ele escrevesse que ela estava apaixonada por esse aluno, ela acabaria com ele. Nesse momento a menina começou a se aproximar rapidamente do protagonista com uma espada nas mãos e quis atacá-lo para puni-lo por tudo que ele havia feito. O herói congelou de surpresa e perguntou à estranha garota quem ela era. A garota colocou sua espada na frente dele e disse que seu nome era Kyuvuji Frio e ele tinha que ser punido por suas histórias no livro. O protagonista ficou chocado e perguntou se essa era a heroína de seu romance ou se era uma alucinação que ela estava na frente dele. O escritor não conseguia acreditar em seus olhos e pensava que provavelmente tinha problemas mentais pelo fato de não ter dormido durante toda a noite. Além disso, como ela teria entrado se a porta estava fechada e ele não ouviu abrir, nesse momento o herói cogitou que a mulher fosse um ladrão, até porque isso parecia mais lógico. Então Shu começa a dizer que foi um hacker que hackeou seu computador para ajudá-lo a escrever um livro. De repente o prota percebeu que aquela garota era uma beldade real e mais bonita do que qualquer mulher que ele tinha visto na vida real. O escritor olhou cuidadosamente e notou que a aparência, seu visual e até mesmo sua roupa correspondiam à descrição de sua história. O protagonista não entendeu como ele poderia trazer seu romance para a realidade. Em seguida ele pediu que ela baixasse a espada primeiro. Mas Vuji disse ao escritor que ela não precisava de uma espada para acabar com ele. Shu se lembrou que ela poderia facilmente acabar com ele apenas com sua aura. O jovem continuou sentado em sua cadeira e Vuji se aproximou dele dizendo para se levantar e rapidamente abrir espaço. De repente Vuji sentou no lugar do escritor e começou a olhar atentamente para seu computador. Shu ficou surpreso e se perguntou se ela realmente queria escrever um livro. Se isso fosse verdade, a própria heroína teria escrito sua própria história. Mas quando a garota começou a pressionar o teclado, faíscas começaram a aparecer. O protagonista imediatamente correu e disse que era seu computador e ele não sabia o que fazer se quebrasse. O jovem pediu a ela apenas que não lhe dissesse que ela estava injetando energia espiritual para analisar a composição. Então Vuji perguntou como eles usam essas armas mágicas porque ela não sentia o fluxo da aura. Ele não sabia como explicar e sentou em seu assento.
Depois perguntou o que ela queria escrever e pediu que ela dissesse sobre isso que ele mesmo escreveria. O escritor olhou para Vuji e pensou o que aconteceria se a personagem principal escrevesse seu futuro. Vuji disse ao protagonista que ele parecia confuso e agitado. O herói pensou que qualquer um com uma espada em seu pescoço entraria em pânico porque ele não era um de seus cultivadores de seu mundo. Em seguida, Shu olhou para Vuji novamente e pediu que ela lhe dissesse o que queria que ele escrevesse em seu livro. A menina pensou e pediu para escrever sobre a iluminação repentina e a ascensão rompendo os limites entre o céu e o homem, mas o protagonista disse que isso seria um afastamento da natureza fundamental do mundo. Por exemplo, se ele escrevesse que um mortal de repente subiu ao céu. Isso não funcionaria. De repente Vuji apontou uma espada para ele e perguntou por que ela não podia subir. O herói respondeu que era impossível ela ascender repentinamente. Então a garota olhou atentamente para o escritor e disse para escrever sobre o que ela disse e não discutir. Shu respondeu que estava pronto e escreveu. A história foi mudada para quando Vuji recuperou a visão e sentiu que as portas do céu tinham aberto diante dela. Então um sentimento de ascensão se espalhou por todo o seu corpo e de repente nuvens se reuniram no céu. O protagonista escreveu que as nuvens prenunciavam seu rápido avanço. A garota nesse momento abriu os olhos e perguntou se nada tinha acontecido. O herói sorriu e disse que já havia dito a ela que era inútil e tudo tinha de ser logicamente coordenado. Vuji respondeu que ela não tinha ideia de que seu Deus era apenas um escritor impotente. Além disso, a verdade de seu mundo era apenas um livro e todas as alegrias e tristezas estavam sujeitas ao homem. Seu destino era uma coisa dada e suas emoções mudavam a partir do que o autor queria. O protagonista nesse momento pensou que Vuji era uma pessoa de vontade forte que controlava seu próprio destino, mas agora ela poderia decidir a sua história. O escritor pensou que provavelmente não era fácil para ela descobrir que era controlada pelo livro de alguém. Vuji perguntou se ele realmente sentia pena dela. O herói responde que era impossível simplesmente elevar um personagem porque era contrário à trama. Além disso, cada personagem tinha que seguir o que o escritor colocou neles e agir. O protagonista acrescenta que desde o momento que a personagem for escrita, ela estava além do controle dos autores e sua aparência era a confirmação. Vuji perguntou se ele realmente queria dizer que ela tinha que amar esse discípulo mesmo que não quisesse. Então Shu ficou nervoso e percebeu que tinha acabado de trazer problemas para si mesmo e em vão. Ele tinha falado com ela tão descuidadamente que percebeu que é claro que não era uma escolha dela. Vuji era a pessoa mais poderosa e com certeza ela não se apaixonaria por um aluno. O herói pensou que era uma história de harém e conseguir a mulher mais indisponível era a melhor parte da história. Vuji disse que essa não era a melhor escolha para ela e pediu que ele refizesse porque como autor ele poderia influenciar o enredo de seu livro. O escritor perguntou se ele realmente poderia fazer isso e começou a se arrepender de ter colocado Vuji. Com uma mente tão afiada, a menina se virou e imediatamente pediu que o escritor parasse de escrever sobre o fato de que ela tinha sentimentos por Shu Tianji. A garota acrescenta que voltaria em breve e se ele não parasse de escrever essas bobagens, ela faria com que ele nunca mais escrevesse. Shu congelou de surpresa e se perguntou se isso era verdade. O herói lembra que Vuji não era realmente uma pessoa muito gentil e os cultivadores eram guerreiros que estavam determinados a eliminar pessoas. Então era normal serem tão frios. Vuji não era de uma seita maligna mas já destruiu muita gente. Agora baseado no personagem que ele escreveu o objetivo mais provável para ela era eliminar seu Deus. Então Shu pensou que se ele não terminasse agora, isso significava que ela voltaria para determinar seu fim. De repente o herói se inspirou e pensou por que deveria ter medo dela se ele era escritor e estava no comando. Enquanto isso, Vuji estava sentado em uma pedra e pensou que aquele cara estava escrevendo uma história e ela era apenas sua personagem. A garota percebeu que todo esse mundo era apenas um livro e ela se perguntou se tudo o que ela estava experimentando era real. Talvez isso fosse o que se chamava de vontade de Deus e ela não se importava com tudo isso, mas por algum motivo tinha medo do desconhecido. Vuji pensou que uma vez que ela era capaz de chegar à verdade, isso significava que ela não tinha nada a temer e poderia encontrar uma saída. Vuji se perguntou se ela deveria ter confiado nesse Deus criador inútil, mas agora ela poderia cruzar a fronteira do mundo e o mais importante para ela era encontrar uma maneira de cruzar a fronteira. Vuji ficou feliz porque percebeu que poderia facilmente deixar seu mundo para explorar outros mundos a qualquer momento. Ela olhou para cima e percebeu que esse universo era ilimitado e pensou por que não fazer algo útil, mas aí ela se lembrou do enredo da história e pensou que a maior bobagem era que ela poderia se apaixonar por algum aluno. Ela pensou que se ao acaso se apaixonasse por alguém seria alguém especial e incrível como seu Deus criador.
De repente Vuji se perguntou do que estava falando e de onde vinham pensamentos tão estranhos em sua cabeça, mas a garota logo percebeu que o Deus Criador era o culpado por esse pensamento e pergunta como ele ousa fazer isso. Naquele momento o protagonista estava digitando um novo enredo para seu romance em seu computador e de repente Vuji começou a voar para ele, mas inesperadamente quando o frio se aproximou dele a garota imediatamente pegou sua espada e disse que agora ele vai pagar por suas ações. Nesse momento o protagonista acordou e percebeu que tudo não passava de um sonho. Ele ficou muito feliz por ter permanecido vivo e ileso. Além disso o cara achava que estava tudo em ordem e Vuji não conseguiria atravessar a fronteira quando quisesse. Depois disso o escritor tirou o dia de folga para poder ler as resenhas e achou que os leitores tinham algo a dizer sobre a mudança drástica. Todos os leitores concordaram que o autor estava com pressa e o início do harém não deveria ter avançado tão rápido e com pressa. Shu se perguntou por que eles escreveram que ele estava com pressa. O herói começou a responder aos leitores e escreveu que era apenas o início e que Vuji ainda não havia se apaixonado completamente por esse cara. Em seguida o protagonista questionou o que havia de errado com isso. Os leitores responderam e perguntaram se ele realmente queria discutir com eles. Shu discutiu com eles e disse que isso era apenas para lançar as bases e não uma linha de amor, mas discutiram com ele. O protagonista achava que o principal da história era o senso de consistência e se eles sabiam o que aconteceria não havia necessidade de culpá-lo por isso. O escritor achava que o pior era perder o emprego, mas o mais importante foi salvar sua vida. Depois disso o protagonista queria saber a opinião de Zan porque soube que ele encomendou 400 livros e era publicá-lo. O herói achava que no futuro seu livro deveria ter se tornado uma pérola e deveria tê-lo parabenizado porque ele geralmente ficava acordado e escrevia até essa hora. De repente Shu notou que seu amigo estava de pé com uma mala na mão e ficou surpreso perguntando se ele estava se mudando para outro lugar. Depois de algum tempo os dois saíram para comer, mas Zan bebeu bebidas sem parar e o protagonista pediu para ele desacelerar. De repente Zan disse a seu amigo que havia sido informado que sua obra era um artigo satírico sobre a política decadente. Zan acrescentou que o editor pediu para ele bloqueá-lo por um tempo e depois liberá-lo quando ele mudasse o conteúdo. Nesse momento Shu disse ao seu amigo para não se desesperar e disse que seus leitores eram muito leais e que ele teria tempo para mudar todas as falhas, mas Zan respondeu que bloqueou imediatamente após a publicação. Ele disse que gostava muito de escrever romances e sempre achou que seria ótimo mostrar às pessoas o mundo do coração. Zan falou que seus 2 livros anteriores receberam algumas dezenas de assinaturas, mas ele nunca parou e continuou a escrever. Depois que ele se mudou escrevia 10 horas por dia e não dormia à noite. Em seguida Zan olhou para o amigo e perguntou se ele não havia se esforçado suficiente e pediu uma resposta para o seu problema. O protagonista respondeu que Zan na verdade trabalhava muito mais do que eles. An passou quase 2 anos escrevendo e esse já é o 3º livro publicado. Por causa disso pediu demissão, mas o resultado não valeu a pena. Nesse momento Zan fala que concordou com sua família que voltaria se esse livro não se tornasse um sucesso. Ele fala que era hora de acordar para a realidade. Em seguida Zan disse que esses anos de trabalho árduo não foram em vão e a maior recompensa foi ter um amigo como Shu. Então ele sorriu e disse ao protagonista que se precisasse de ajuda no futuro ele estava pronto para fazer todo o possível para ajudá-lo. Shu concordou com o amigo e pediu que ele tomasse um drink com ele nas horas vagas já que moravam na mesma cidade. An desejou ao amigo que seu romance fosse bem-sucedido e que no futuro ele se tornasse um escritor popular em todo o país. O protagonista pensou que estava na mesma situação de Zan. Ele também largou o emprego para focar nos livros. Além disso, seu primeiro romance mal foi suficiente para ganhar a vida, mas depois do 3º tudo ficou muito bom e sua situação era um pouco melhor do que Zan. Além disso, sua família não podia controlá-lo e não o restringia. Shu não sabia como sua mãe e seu pai se sentiam sobre seus negócios, mas ele só se comunicava com eles quando se tratava de casamento. De repente um homem estranho correu na frente dele e ele ficou assustado. Porque não conseguia ver direito, Shu olhou para aquela pessoa e se perguntou se ele parecia uma pessoa ruim e todos estavam fugindo dele. De repente o herói se perguntou se aquela era a garota que morava ao lado dele. De acordo com o que Zan já havia falado, ela transmitia jogos. Shu olha para a garota e pensa que as coisas também não estavam muito boas para ir parece os streaming porque ela foi beber. O protagonista lembrou que seu amigo gostava dela. Depois disso Shu voltou para sua casa e não encontrou ninguém lá. Ele percebeu que agora ele nem tinha com quem conversar, mas então Vuji apareceu de repente na frente dele e colocando uma espada em seu pescoço perguntou se ele escreveu aquilo porque não queria mais viver.
O protagonista apenas olhou para ela e agradeceu por estar lá e fazer companhia a ele. Wuji ficou perplexa e não entendia por que o Deus Criador se comportava assim. Ela não o tinha visto o dia todo e estava se perguntando o que aconteceu com ele durante esse tempo. O protagonista pediu que ela guardasse a espada e disse que não se lembrava dela esperar algum momento para acabar com alguém, até porque ela geralmente eliminava todos de uma só vez. A garota ficou surpresa e perguntou se ele sabia mesmo tais detalhes sobre ela. Por algum motivo ela ficou irritada com o protagonista porque ele sabia tudo sobre ela. Shu disse que talvez no passado tudo fosse exatamente assim, então se ela não quisesse eles poderiam conversar da próxima vez. Wuji disse que eles deveriam ter discutido isso e perguntou o que significava o que ele escreveu sobre ela precisar de um Deus criador. O herói responde que ele esqueceu completamente que ela não queria se envolver com Shu. Então o protagonista diz que ela precisa corrigir os erros e encontrar Shu. Wuji ficou surpresa e perguntou por que ela deveria encontrá-lo. Ela acrescenta que não deveria ter tido esses pensamentos e disse para ele refazê-lo. Em seguida Wuji perguntou ao escritor por que ele estava em silêncio agora e o que aconteceu com ele. O herói respondeu que mesmo com todos os seus desejos ele não poderia refazê-lo porque inicialmente a trama deveria ter sido completamente diferente. Wuji perguntou por que ele não poderia fazer isso e o escritor disse que o capítulo já havia sido publicado e tinha recebido muitas visualizações. De repente a garota ficou com raiva e tirou sua espada. Ela concordou com ele e disse que agora teria que acabar com ele. O protagonista pediu que ela parasse e se acalmasse que ainda poderia consertar. Wuji perguntou o que ele queria dizer e o escritor disse que no momento em que ela apareceu ele de repente sentiu algo. Shu disse que sentiu que ela tentou transformar o roteiro que ele escreveu e é por isso que ela estava lá. O escritor perguntou se ele entendia corretamente que era perigoso para ela estar aqui. Acontece que ela não estava lá por sua própria vontade e desejo. Wuji ouviu tudo e o escritor disse que se o seu corpo e a alma estavam separadas entre os dois mundos, então sua alma poderia desaparecer ali. O protagonista acrescentou que se ela cometer um erro pode acabar no caos espaço-temporal, onde será esmagada em pedaços e desaparecerá. Wuji ouviu sua história e perguntou ao Deus Criador o que isso tem a ver. Shu explica que poderia facilitar a ida dela para o mundo dele fazendo uma anotação e aí ela não teria que correr tais riscos. Wuji se perguntou se o autor poderia ajudá-la e Shu disse que sua presença lá o curou da solidão. Em seguida Shu explica que nesse mundo ele não é uma pessoa que podia controlar seu destino e o mundo dos livros não foi criado para ele. O jovem explicou a Wuji que sabia que seu destino dependia das ações dos outros e por isso ele concordou em ajudá-la. O escritor disse à garota que outro dia ela tentou acender mas não deu certo. Então ele achava que o problema deve ter sido porque o capítulo não foi publicado. Pensando nisso Shu disse que faria um outro teste e escreveria sobre o rascunho sem publicar e viriam se funcionava. Então ele escreveu que Wuji havia encontrado uma maneira de viajar além do reino dos deuses e ela poderia viajar para o mundo espiritual sem perder a cabeça. A garota percebeu que esta era uma habilidade útil embora este homem parecesse fraco ele tinha o poder de influência que era importante para ela. Pensando nisso Wuji se perguntou o que aconteceria se ela o prendesse e o forçasse a escrever gradualmente sobre seu retorno. Enquanto isso Shu diz que ela passou a vida orgulhosa e estava sempre à beira de ter sua vida ceifada. Então ele questionou se ela realmente queria que ele se exaltasse tão facilmente. A garota ficou furiosa e o protagonista perguntou por que ela precisava bater nele se ele a estava ajudando. Em seguida o escritor disse que a mulher em quem ele descreveu todas as suas fantasias tinha sua própria alma. E foi uma grata surpresa para ele. O jovem explica que de acordo com seu mundo se ele tinha um objetivo, então tinha que haver um caminho e o dia em que ela seria libertada do romance se tornou seu objetivo. Wuji pensou que embora ela o odiasse, ela precisava admitir que ele era uma pessoa importante em sua vida. Shu disse que eles já haviam se encontrado 2 vezes e ela nunca perguntou seu nome. Então o protagonista disse que seu nome era Shu Tianji. Estendeu a mão para ela, mas de repente a garota começou a agredi-lo e o chamou de canalha. Em seguida perguntou por que ele estava estendendo a mão para ela questionando se ele queria mesmo tocá-la. O escritor estava com dor e rebateu os golpes dela e disse que era um aperto de mão. Nesse momento o protagonista disse que queria tomar café da manhã e perguntou se ela queria ir com ele para se familiarizar com o novo mundo. Depois disso eles foram para a cidade. A menina ficou chocada que tudo neste mundo era radicalmente diferente de seu mundo. Wuji estudou cuidadosamente esta cidade e algum homem disse ao telefone que estava preso em um engarrafamento e ela se perguntou se era uma transmissão de voz.
Wuji olhou para a garota da cidade tirando fotos de sorvete em seu telefone e se perguntou se isso era roubo de alma e transferência de sombra. Ela reparou até como o homem acendeu um cigarro e pensou que nisso as pessoas nesse mundo sabiam controlar o fogo. Mas a garota ficou surpresa porque essas pessoas não tinham uma aura, mas fizeram o que só os imortais poderiam fazer. Ela achava que aquele lugar parecia ser a realidade mais adequada para ela. Porque além disso havia boas crianças lá. O protagonista perguntou a Wuji se ela estava com medo e se ela queria voltar à sua realidade, mas a menina se manteve firme e queria conhecer tudo. Nesse momento eles vieram para o café e Shu pediu comida para ele. Em seguida perguntou a Wuji se ela estava com fome e o que ela queria comer lá. O protagonista notou que ela estava apenas olhando silenciosamente para sua comida e pediu ao chefe para fazer outra porção de macarrão de carne e ovo. Wuji começou a comer macarrão e pensou que na sua terra não havia comida tão deliciosa. Ela disse que isso não podia ser obra de um mortal. O protagonista perguntou se ela realmente precisava comer sendo imortal. Wuji respondeu que seu mundo era um pouco estranho e que era difícil para uma alma pura sobreviver lá, então ela criou à força esse corpo para si mesma. Shu pensava que em seu mundo todos estavam se esforçando para ascender e embora ela fosse a melhor de seu mundo, muitas das técnicas de mortais eram inacessíveis para ela e isso sem mencionar o fato de que até mesmo os mortais podiam viajar para a lua e ela não conseguiu. De repente um cara se virou para Wuji e disse que ela era simplesmente bonita. Além disso estava muito bem vestida. Nesse momento, a garota perguntou ao escritor se ele não disse que ninguém se importava com sua roupa. Agora Wuji estava esperando uma explicação dele. Shu explicou que era verão e naquela época todo mundo usava roupas curtas. Logo um homem se aproximou entregando sua comida e comentou que aquela garota estava vestida de forma estranha. Shu respondeu que ela era fashionista e o homem disse que agora tudo ficou claro para ele. A garota rapidamente disse que em seu mundo havia uma escassez de produtos e as pessoas não conheciam o sabor da carne, então ela questionou por que ele escreveu isso. Shu respondeu que nos tempos antigos tudo realmente era assim. Ele não queria que ela acreditasse que seu mundo era falso e o mundo dele era real. Então Wuji perguntou por que ele não suprimiu seu espírito se era melhor para ele. O protagonista respondeu que não faz isso porque ela deixaria de ser verdadeiramente ela. Depois disso o protagonista falou que eles voltariam para casa porque ele precisava terminar algo. A menina imediatamente corou ao ouvir as palavras e pensou sobre o que o Deus Criador estava lhe dizendo. Depois do café da manhã eles saíram. Wuji olhou para o escritor e percebeu que ele era seu único conhecido neste mundo. Ela pensou que se quisesse se familiarizar rapidamente com esse mundo era melhor ficar com ele. A garota lembrou do comportamento e das palavras de Shu e sentiu que ele a tratava muito bem. Além disso não parecia significar mal para ela. Depois de algum tempo eles já chegaram à casa de Shu. A menina perguntou ao escritor o que ele estava fazendo e ele disse que iria contar a ela sobre o próximo capítulo. Wuji ouviu que pode haver dragões verdes perdendo as escamas na caverna de 10.000 serpentes que ficava a milhares de quilômetros a sudoeste. Shu diz que é benéfico para ela organizar e conduzir a multidão até o local. O escritor conta que ao longo do caminho Wuji encontrou um demônio em uma feroz batalha e começou a lutar. Mas o demônio de repente usou uma arma mágica venenosa para destruí-la para sempre e apagá-la da terra. Então Wuji caiu na água e foi mandada embora por uma cobra estranha. Depois disso ela olhou para o céu e pensou que agora tudo estava acabado. Nesse momento Wuji perguntou ao escritor como o Lorde Demônio da Mão Venenosa poderia ser seu oponente. Ela queria ouvir o máximo de explicações possíveis dele. O protagonista pensou e disse que naquele momento o discípulo Shu estava na camada externa da caverna e estava cuidando de seus próprios negócios. Ele acrescenta que Shu era o personagem principal e acidentalmente recebeu a fruta da saliva das cobras, o que acabou sendo um antídoto. De repente Wuji se irritou e perguntou se ele realmente queria escrever uma história vulgar sobre como ela estava cheia de entorpecente. O escritor disse que nem tinha pensado em tal coisa, mas a garota não acreditou nele e pediu que lhe dissesse toda a verdade sem mentiras. O herói perguntou por que ele precisava escrever tal história e explicou que Shu simplesmente alcançou grande sucesso e se tornou atraente para ela. O protagonista acrescentou que Shu era o personagem principal e portanto tinha várias aventuras, mas Wuji pediu que ele removesse a história de envenenamento. O protagonista disse que ela já tinha lido a trama e o Senhor Demônio da Mão Venenosa não deveria ser capaz de conseguir enganá-la, mas esses eventos ainda deveriam acontecer em seu mundo. A garota pensou que talvez fosse algum tipo de previsão e ela poderia evitar. O protagonista fala que ele escreveria que ela encontraria um antídoto no fundo do lago e desde então não houve nada entre ela e Shu.
A menina diz que ele parecia não estar feliz com tais mudanças. Shu disse que era sua vida e ninguém poderia influenciá-la. Depois disso, Shu sentou-se no computador novamente e disse que era hora de trabalhar e que ele tinha que terminar tudo. Woo-ji olhou para o escritor no trabalho e pensou que parecia que ele não era tão desimportante quanto ela pensava. Além disso, ele ajudou. A garota observa que quando esteve lá pela última vez, ela sentiu que este quarto estava ocupado e agora ninguém parecia viver lá. Enquanto isso, o escritor trabalhou e depois de quase 12 horas ele exalou porque estava tudo pronto. De repente o herói olhou para a varanda e viu que Woo-ji estava lá e ela estava olhando para o céu claro. Então nosso herói se aproximou e perguntou por que ela estava ali. Ela perguntou o que ela mesma poderia fazer e disse que precisava de alguém que lhe explicasse. O protagonista ficou chocado com essas palavras e ela perguntou se ele estava bem. Ele disse que para entender este mundo ela precisava fazer algumas coisas. Shu disse que podia ler livros de história para entender a realidade do mundo exterior e podia assistir dramas. Woo-ji ficou pensativa e pôde entender os benefícios da leitura, mas ela não entendeu qual era o sentido de assistir dramas. De repente o protagonista lhe mostrou um filme e ela perguntou se essa era a realidade que ele queria mostrar a ela. O herói pediu desculpas dizendo que apertou o botão errado e disse que agora mudaria para outro canal de drama. Neste canal eles mostraram uma série onde houve uma batalha. A garota pergunta se era realmente uma batalha de cultivadores. Shu respondeu que era um jogo de atuação que interpretava as guerras nos primeiros anos do mundo e agora as armas eram mais ferozes. Ele conta que era muito perigoso lá fora e pediu que ela não corresse em seu corpo atual e não saísse por aí. Woo-ji fala que agora queria ler livros de história porque estava muito interessada em aprender mais sobre esse mundo. A menina olhou para o telefone e perguntou se eles realmente lhe enviavam livros. Shu sorriu e disse que tudo era mais simples e não era nenhuma magia ou milagre. Ele acrescenta que neste mundo funciona um pouco diferente. Woo-ji ficou muito interessada perguntando ao escritor quanto tempo levou para enviar o livro. Shu disse que demorou um pouco e eles precisavam esperar um pouco para baixar o livro. A menina responde que ela estava disposta a esperar. Em seguida fala que viu que ele tinha um quarto vago e ela queria ficar com ele por um tempo. Woo-ji perguntou a Shu se isso seria um problema, mas o protagonista se baseava no conhecimento sobre ela e achava que ela dificilmente se sentiria confortável em estar no mesmo quarto com um homem. Ele pensou que talvez o comando de que ela precisava de um cara estivesse chegando. Nesse momento Woo-ji perguntou o que era aquela expressão e ela perguntou o que havia de errado em morar ao lado. Shu disse que ele não tinha roupa de cama para ela. Depois de algum tempo já é noite. Woo-ji sentou-se no chão e meditou. O protagonista deitou na cama e ficou pensando na garota. Enquanto isso Woo-ji pensou que pela primeira vez em sua vida ela morava com um homem. E este era seu Deus criador. Shu também estava deitado na cama e pensando que nunca tinha vivido com uma garota em sua vida. Depois desses pensamentos o protagonista adormeceu e quando acordou na manhã seguinte a primeira coisa que fez foi pegar o celular e ir online e buscar notícias. Shu ficou muito feliz porque percebeu que um novo capítulo tinha finalmente saído e ficou encantado com esta notícia. Ele pensou que estava de férias há 2 dias, mas ele ainda trabalhou no capítulo de hoje e finalmente conseguiu. O escritor pensou que seus leitores pareciam gostar da nova virada dos acontecimentos e se perguntou se Woo-ji se sentia da mesma maneira. De repente a garota entrou no banheiro e ele perguntou o que ela estava fazendo lá. Por que ela não fez um único arrepio de som? Woo-ji perguntou a Shu por que ele não se trancou neste quarto e disse que ela não sabia que ele já tinha se levantado e estava lá. O herói perguntou por que ela entrou lá e acrescentou que havia apenas sua toalha e escova de dentes e nada mais. Woo-ji imediatamente se interessou e perguntou o que esse item chamava de escova de dentes. Por que ela queria saber sobre isso? Shu apontou o dedo para ela e disse que era uma escova de dentes e que era destinada a limpar a boca e a língua. O protagonista se aproximou e disse que ela provavelmente não usava uma escova de dentes há milhares de anos e nem sabia disso. De repente Woo-ji se irritou e perguntou ao escritor se ele realmente queria que ela usasse o que ele usava para escovar os dentes. Woo-ji então o jogou de lado e disse para ele sair rapidamente de lá. O herói estava com dor e ele disse que apenas mostrou a ela que essas eram suas coisas e que queria comprar novas para ela. Woo-ji olhou para ele e imediatamente fechou a porta do banheiro à sua frente. O protagonista começou a pensar se ela realmente queria ir ao banheiro e questionou se ela não era um mestre ascendente. De repente o protagonista lembrou que a garota comeu macarrão com carne e precisou digerir mais rápido, mas Shu tinha dúvidas se os imortais também iam ao banheiro. Ele pensou que a heroína tinha escapado do livro e havia muitos problemas que precisavam ser resolvidos.
Mas agora Shu precisava comprar itens imediatamente. Alguns minutos depois Wuji saiu do banheiro, ela percebeu que o protagonista não estava lá e se perguntou para onde ele tinha ido e se estava realmente zangado com ela por seu comportamento recente. Depois de algum tempo Shu voltou, ele viu Wuji sentada no sofá e pensou que agora ela não parecia com a líder da seita. Wuji percebeu e imediatamente se aproximou dele querendo dizer algo, mas Shu pediu para ela não dizer nada e comer. Ele trouxe uma sacola e disse que era café da manhã. Além disso ele trouxe alguns novos itens de higiene pessoal para ela. O escritor começou a tirar as compras e pensou que eles deveriam conversar. Depois disso o protagonista fala com Wuji sobre o fato que ela não queria que seu destino estivesse em suas mãos, então ele respeitou isso e estava disposto a trabalhar duro com ela. Além disso ela queria conhecer o mundo e ele considerou seu dever e ajudou, mas isso não significava que ela pudesse dar como certo. Então o protagonista fala que enquanto morar lá ele queria que ela o tratasse com gentileza e compreensão. Wuji entendia tudo mas ela não conseguia se controlar quando pensava nele como alguém que poderia manipular seus pensamentos e ações. A garota pediu perdão ao escritor e disse que agora ela estará mais atenta e não vai mais tratá-lo assim. Shu fala que precisava se acostumar com a ideia de que esse mundo não era o mundo dela, e precisava tentar se adaptar a ele. A garota pede um exemplo e Shu menciona sua roupa. O protagonista conta que ela poderia usar essa roupa do lado de fora mas não poderia usar em todos os lugares, então eles precisavam pensar em uma roupa nova. Wuji começou a olhar para roupas adequadas na internet. Tentou escolher roupas novas que fossem mais adequadas e bonitas para si mesma. Nesse momento a garota olhou para essas roupas e pensou que até as demoníacas da seita mágica em seu mundo não se vestia assim. Mas pensou que talvez nesse mundo tais roupas fossem consideradas algo normal. Então Wuji continuou a escolher roupas para si mesma enquanto folheava as páginas e pensava que confiava demais no protagonista. Depois disso ela pediu que ele a levasse para as compras e acrescentou que iria pagá-lo, incluindo o quarto e alimentação. O herói ficou surpreso e perguntou como faria isso se ela não tinha nenhuma poupança ou dinheiro neste mundo. Além disso ele não a aconselhava a penhorar bens porque esses tesouros poderiam prejudicar alguém. Wuji queria dizer algo mas Shu disse que roubar os ricos e dar aos pobres era impossível e contraindicado neste mundo. Ela queria falar e Shu perguntou se ela realmente queria vender seu conhecimento de artes marciais, mas a garota respondeu que estava orgulhosa e nunca venderia sua arte marcial. Depois ela se sentou e ficou ofendida perguntando se o poder do Deus Criador estava em sua capacidade de ler mentes. Shu disse que ela poderia escrever artigos na internet como ele e usar seu ID e cartão para uma nova conta, mas a nuance era que todo o dinheiro iria para ele. Wuji perguntou sobre o ID e pensou que era um crachá ou um guia. Shu disse que tudo era exatamente como no clã que ela não podia se mover sem um crachá com sua identificação, mas o herói disse que por enquanto ela poderia ficar sem porque estava com ele, mas ao interagir com o mundo exterior ela precisaria de um ID. De repente a garota pensou e perguntou que tal escrever sobre seu mundo. Shu ficou muito surpreso com tal ideia e Wuji disse que se ela escrever um livro o dinheiro irá para o cartão dele e cobrirá as despesas. A menina também falou que não queria causar problemas a ele e disse que teve outra pergunta. Ela perguntou quanto ele recebia por esse trabalho, mas Shu disse que recebia pouco e nem sabia por quanto tempo ainda ficaria nesse lugar. O jovem pensou que embora Wuji fosse uma gênia no cultivo, isso não significava que ela era um gênio na escrita de histórias. Mas o protagonista pensou que ele poderia adicionar características a ela que a tornariam uma boa contadora de histórias. Mas isso seria muito estranho. Wuji disse que ela não precisava que ele impusesse suas habilidades a ela porque ela tinha vivido muitos anos neste mundo. De repente ela fala que ainda se recusava a acreditar que não tinha como ganhar dinheiro. Shu pediu que ela se acalmasse e não apressasse as coisas e disse que a ajudaria a encontrar o que ela queria e que tudo ficaria bem. Wuji perguntou se ele queria ajudá-la a encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. O herói respondeu que isso era parcialmente verdade e ele não negaria. Shu acrescentou que não era rico o suficiente para sustentar outra pessoa. Além disso tinha mais 2 motivos e perguntou se ela queria ouvir sobre esses motivos. A menina responde que sim e em seguida o herói disse que ele não era obrigado a apoiá-la de graça. Então se ela não voltasse ao mundo dos livros tem que trabalhar. Wuji ficou surpresa e perguntou o que significava. Enquanto isso o protagonista continuou dizendo que para viver de forma independente nesse mundo é preciso romper completamente com o livro. Como ele disse anteriormente esse era seu principal objetivo, e pode parecer que ele estava mentindo. Mas era a verdade.
Wuji sorriu e pediu que ele a levasse para comprar um conjunto de roupas deste mundo e disse que ela tentaria melhorar. Ela acrescentou que no futuro ela pagaria a dívida com ele. Shu sorriu e disse que agora ele vai mostrar tudo a ela e contar tudo. Nesse momento a garota pensou por que ela não poderia viver independente nesse mundo e precisava morar com outra pessoa. Wuji acreditava que Shu queria que ela saísse do livro para ser uma pessoa real, mas ela percebeu que ainda tinha muito a aprender sobre esse mundo interessante. Depois de um tempo eles entraram em uma loja de roupas e todas as pessoas começaram a se aproximar de Wuji e perguntar onde ela comprou um lindo vestido chinês. Wuji se perguntou por que todas as pessoas ali se comportavam daquela forma e percebeu que este era seu primeiro passo na sociedade. Em seguida a garota perguntou que roupas poderia escolher e pediu ajuda aos vendedores. Ela pensou por que tão pouco tecido era gasto em roupas lá e essas roupas eram diferentes do que havia em seu mundo. Então os vendedores começaram a trazer roupas para ela e disseram que as haviam emprestado de uma loja próxima e pediram que elas experimentasse. As vendedoras disseram que uma menina bonita com um corpo tão bonito precisava usar uma roupa requintada e apenas cara. Shu olhou para tudo e disse que entendia que as vendedoras eram profissionais e disse que todas as roupas combinavam com ela. Wuji escolheu uma das roupas e achou que pelo menos parecia mais decente do que todas as outras roupas. As vendedoras disseram a Shu que sua namorada era muito fofa. A outra vendedora disse que eles ficaram ótimos juntos. Enquanto isso Wuji pensou que essa foi a primeira vez que ela usou tais roupas neste mundo. Mas ela pegou a roupa e pensou no que significava a palavra namorada e por que a vendedora disse que ela e Shu eram adequados um para o outro. Depois disso ela começou a trocar de roupa e todos ficaram surpresos porque ela tinha uma roupa muito incomum que não podia ser encontrada na loja deles. Alguns minutos depois Wuji trocou de roupa e apareceu na frente deles com uma linda roupa e perguntou a todos como ela estava. Todos ficaram chocados e disseram que ela estava linda e tão bonita que poderiam tê-la confundido com alguma estrela. A vendedora disse que seu traje tradicional de roupas íntimas eram antigas e perguntou se ela não queria comprar novos. Wuji respondeu essas roupas íntimas era muito desconfortável e ela não entendia como eles a usavam porque era provocante. Desconfortável, mas olhando para eles ele notou que usar tais coisas era comum e ela precisava fingir que não era a primeira vez, então a vendedora pediu para dizer qual era seu tipo para que ela pudesse recomendar o tamanho que era adequado para ela. Wuji disse que estavam vendendo roupas e perguntou por que perguntaram sobre copos. O protagonista se aproximou dela e pediu que ela experimentasse o conjunto de rendas da melhor qualidade para que tudo ficasse perfeito. A vendedora disse a Shu que ele era bom em medir tamanhos e ele pensou que realmente não conhecia o de Wuji, mas ele copiou os comentários de que ela era magra e por isso ele achava que provavelmente deveria ser desse tamanho. Wuji pensou que não estava acostumada com suas pernas sendo expostas, mas ela viu outras pessoas usando e percebeu que seria melhor se ela usasse. A garota acha que as pessoas neste mundo eram muito estranhas. Shu também olhou para ela e percebeu que valia a pena gastar todo o seu dinheiro e só viver à base de macarrão instantâneo no próximo mês. Wuji disse que achava que o jeito que ele a olhava não estava certo, porque ele nunca tinha olhado para ela assim antes e era estranho. O protagonista sorriu e perguntou o que havia de estranho nisso. Ele disse que muitas pessoas usavam tais roupas e era normal. O herói acrescentou que eles não eram tão bonitos quanto ela e que eles olhavam porque tinham muitos ciúmes dela. De repente Wuji fala que lhe parecia que era ele quem queria comê-la, porque estava olhando sem parar. Além disso ela admitiu que usar essas roupas era confortável e pensou que elas não poderiam se comparar com as coisas das fadas. De repente Wuji perguntou a Shu o que a garota queria dizer com namorada. O protagonista percebeu que a garota acabou ouvindo sua conversa com a vendedora. Então Shu disse que isso não era muito diferente de um casal taoísta. A garota questionou o que era isso e o herói falou que era algo mais próximos do que amigos. Wuji achava que os casais taoístas poderiam mudar para um significado mais restrito, mas nessa interpretação a menina achou que na verdade namorada queria dizer uma amante, então ela pensou que a melhor coisa que ela poderia fazer era aceitar suas palavras. Portanto ela não pretendia discutir ou brigar com ele. Depois disso Wuji olhou para Shu e perguntou se ela pensava corretamente que agora tinha dado seu primeiro passo neste mundo. O protagonista concordou com ela e pensou que pelo menos agora ela não seria vista como um animal que saía de casa. A garota logo perguntou sobre o segundo passo e se ela deveria agora obter uma carteira de identidade. Shu disse que seria difícil e ligou a TV pedindo que ela melhorasse seus conhecimentos por enquanto.
Então descobrisse mais informações e perguntasse a ele em caso de fracasso. Nesse momento Wuji estava assistindo TV e se perguntou se Xangai era o nome da cidade e perguntou por que a cidade em seu mundo era chamada de forma diferente. O protagonista respondeu que eles não tinham permissão para usar nomes de lugares reais e por isso ele nomeou a cidade de Nanjing. Wuji perguntou ao escritor o que era o metrô e ele disse que era um meio de transporte. Em seguida a garota perguntou o que era Pac-Man e Shu respondeu que era um jogo. A TV mostrou a vida dos pássaros e Wuji perguntou o que era marido e perguntou por que eles não dormiam juntos. O protagonista respondeu que camas separadas para marido e mulher eram mais corretas embora poucas pessoas realmente praticassem isso. Wuji viu uma coisa interessante e perguntou que tipo de fruta era porque parecia muito apetitosa e bonita. Shu respondeu que era um bolo de morango e eles poderiam comprá-lo. A garota pergunta se pode ser agora e Shu responde que agora não tem como porque ele está com saldo negativo. Ela achou que esse bolo era mais caro do que os pães que ele comia todos os dias. Ela olhou para tudo isso e percebeu que no mesmo mundo viviam pessoas diferentes. Ela percebeu que a qualidade de vida na TV poderia estar fora do alcance. A garota concluiu que por isso Shu escreveu uma história dessas. Wuji percebeu que Shu não conseguia tudo o que queria e portanto ele fantasiava sobre esse assunto como todos os seus leitores. Era uma história comum sobre um jovem que não era dotado de talento, mas trabalhou duro para se elevar passo a passo e os tesouros que ele colecionou ao longo do caminho eram seus. Nesse momento o protagonista notou que ela ficou em silêncio e perguntou por que ela parou de fazer perguntas sobre esse novo mundo. Wuji respondeu que se fizesse muitas perguntas não conseguiria lembrar de tudo depois. Em seguida a garota questionou se ele não ia fazer um novo capítulo do livro hoje. Wuji acrescentou que ele poderia fazer isso sem ela. O protagonista perguntou por que ela de repente se tornou tão compreensiva. A garota foi até o sofá, olhou para ele atentamente e disse que cada vez que ela estava ficando cada vez maior. Shu a interrompia e dizia que se sentia em casa porque começou a se acostumar aos poucos com esse novo mundo. De repente o herói notou algo estranho em Wuji e ela disse que parece que suas mudanças no texto não a mantiveram neste mundo por muito tempo. Em seguida a garota falou que ela voltaria e continuaria cultivando seu espírito para que da próxima vez ela pudesse ficar com ele por mais tempo. Shu pediu a ela para esperar e não fazer isso. Mas a garota disse que ela também queria tentar ver se o demônio da mão venenosa Lorde ainda poderia realizar execuções contra ela. De repente ela desapareceu e o protagonista não podia acreditar que ela o deixou. Shu olhou para suas roupas e pensou que talvez fosse bom guardar. Ele começou a lavar suas roupas e estava pensando sobre por que ela o deixou hoje. O protagonista lembra que ela falou uma frase que parecia um código. A frase era que o outono não tinha limite. O jovem queria entendê-la e sua cabeça doía com esse fato. Ele sentou-se em frente ao computador e percebeu que durante esse tempo ele havia se acostumado muito com Wuji. Então parecia que ele realmente sentia falta dela. Além disso, Wuji era uma pessoa real e não um personagem fictício que poderia ser esquecido. Shu agora estava muito interessado em quanto influenciou-o que ele escreveu e se realmente mudou o curso dos acontecimentos. Nosso herói pensou que o diálogo normal e as instruções eram necessárias porque caso contrário o significado do protagonista se juntar à seita teria sido perdido. O herói tinha dúvida se ela perceberia que ele escreveu o capítulo, mas Shu decidiu fazer uma pausa e olhar para o que seus leitores escreveram e se gostaram do novo capítulo do livro. Então o escritor entrou na comunidade e viu que os leitores diziam que era curto e fraco. Eles acrescentaram que não tiveram tempo de entender e o capítulo terminou. O escritor leu sobre tudo isso e pensou o que poderia fazer porque não sabia fazê-lo de outra maneira. De repente, entre todos os comentários, o herói notou que alguém escreveu que os 2 últimos capítulos foram escritos de forma diferente. Ela escreveu que se o autor continuasse a escrever no mesmo estilo dos 2 últimos capítulos teria ficado muito melhor. Nesses capítulos, Wuji começou a expressar seus pensamentos mais pensativamente, e eles tiveram a sensação de que Wuji ganhou vida. Shu ficou feliz por finalmente ter recebido um elogio, porque era muito importante para um aspirante e promissor escritor. Enquanto isso, Wuji estava sentada no topo da montanha e pensou que não estava lá há muito tempo e sentiu como se estivesse dormindo. Depois disso seu povo relatou que pode haver um dragão verde perdendo as escamas na caverna de 10.000 serpentes e esta era uma boa oportunidade que raramente era vista. A garota disse que estava determinada a obter este item, então ela tem que ir lá sozinha. Além disso havia muitos segredos nesta caverna e ela poderia levar alguns alunos com ela para que eles pudessem ganhar experiência. O homem disse que eles iriam lá com os alunos e achou que ela raramente sorria,
mas tinha um sorriso lindo e maravilhoso. Wuji falou que como essa pista foi encontrada por Shu, ele precisa ser levado com ela, então a garota pediu para chamá-lo. Nesse momento o homem pensou como a senhora sabia que era Shu que encontrou pistas e pensou que suas habilidades de adivinhação tinham atingido tal nível. O homem foi imediatamente ao local de treinamento e disse a Shu que a senhora o tinha chamado e ela queria vê-lo. O carinha parou e disse ao seu camarada que iria até a líder. Depois de algum tempo ele já estava lá e se curvou dizendo que estava pronto para fazer qualquer trabalho, mas por alguma razão o carinha sentia que o olhar da senhorita tinha uma aura assassina. O cara até achou que ela tinha algo contra ele. Nesse momento Wuji percebe que o Shu da história é muito parecido com o protagonista. Ela diz mentalmente que é como se o protagonista tivesse colocado ele mesmo no livro. A diferença é que Shu Tianji ainda era um jovem e Shu já tinha 28 anos. Então Wuji achava que era como se eles fossem pai e filho. Em seguida ela pergunta a si mesmo se o protagonista está querendo roubar a mulher de seu filho. Nesse momento Shu Tianji se perguntou se todos os deuses eram assim ou se isso foi apenas um teste de seu coração. A garota perguntou a Shu o que ele queria receber como recompensa e disse que ele poderia ir para o terceiro andar do edifício das escrituras por 7 dias e escolher qualquer nível de tecnologia. Os guerreiros acharam que essa era uma recompensa muito boa para o nível de Shu Tianji porque era o suficiente para ele entrar no primeiro andar de conhecimento. Eles pensaram que ele tinha essa chance de ir direto para o terceiro andar. Os caras se perguntaram por que ela se tornou tão generosa. Em seguida Wuji estava em dúvida se deveria ajudá-lo a dominar as técnicas. Além disso o protagonista iria escrever o segundo capítulo e ela podia observar suas mudanças. Wuji achou que aquele garoto era bastante patético porque ele pensa que estava trabalhando duro o tempo todo, mas na verdade foi escrito por outra pessoa. De repente Wuji mandou eles irem comer e se preparar para que em 7 dias fossem para a caverna. 7 dias depois Wuji e seu povo se prepararam para partir. Ela pensou que era um caminho perigoso e eles tinham que estar preparados para qualquer coisa. A garota lembrou que Shu escreveu que suas roupas estavam tremulando ao vento e ela o fez. As pessoas olhavam para ela e se perguntavam por que a senhora estava segurando suas roupas. Wuji percebeu que Shu Tianji havia subido para o terceiro andar, mas infelizmente ele não tinha cultivo suficiente para uma técnica mais poderosa. Então ele pegou uma de suas técnicas favoritas e voltou para o primeiro andar. Era uma boa qualidade que precisava ser desenvolvida na prática. Wuji pensou que infelizmente todas essas qualidades foram criadas pela imaginação do protagonista, que influenciou tanto o cara como ela. A garota lembra que tudo era obra de seu criador. Nesse momento Wuji pensou que Shu Tianji não conseguiu compreender a técnica e voltou ao seu chão. Ela se perguntou se essa também era a vontade do criador. Ela pensou sobre a batalha entre ela e o demônio da mão venenosa. Em seguida ordenou que todo o seu povo a seguisse rapidamente. A garota pensou que da próxima vez que voltasse para o protagonista ela estaria mais bem preparada e lidaria com todas as dificuldades. Enquanto isso no instituto, um cara estava falando ao telefone, perguntando ao amigo se ele estava falando de uma carteira de identidade. Ele disse a um amigo que se perdesse poderia facilmente conseguir uma nova e custaria 20 pelos serviços prestados. O cara diz que os escritores correspondiam com tanto entusiasmo no fórum ao contrário deles. Esse homem é o Lin Wuyan, um colega de classe do protagonista que se tornou oficial depois de se formar. De repente Lin disse que sabia algo sobre o censo populacional e acrescentou que o censo foi realizado uma vez a cada 10 anos, e no ano passado uma família tentou contornar a lei, mas não conseguiu. Lin disse que agora não havia muitas famílias escondidas e perguntou por que era necessário fazer tantas perguntas neste fórum. O interlocutor disse que era escritor e ele queria escrever sobre o censo populacional, portanto ele coletou muitas informações sobre este assunto. Lin disse que eles poderiam ter uma festa para comemorar o 5º aniversário de sua formatura e ter um dia muito divertido. Então ele pediu ao seu amigo para ir ao bate-papo em grupo porque ele tinha tempo de conversar lá. Depois disso a ligação acabou. Lin ficou feliz por finalmente ter conseguido se comunicar com seu amigo. De repente naquele momento algo distraiu sua atenção. Em seguida alguma garota disse olá ao Sr. Lin e pediu perdão se ela o distraía de seus assuntos importantes. Lin cumprimentou a presidente Gu e perguntou se ela tinha uma missão para ele, porque ele estava pronto para fazer qualquer coisa. Lin achava que aquela mulher era bonita demais e sentia pena de já estar casado porque queria conhecê-la. Gu respondeu que ele foi muito educado e perguntou sobre o material.
Lin respondeu que para ser honesto é um pouco difícil e ele precisava de mais tempo para terminar o trabalho. Gu disse que ela ficaria em Nanjing por um tempo e esperaria que as boas notícias não a mantivessem esperando por muito tempo. Enquanto isso, o protagonista pensou que depois de se formar na universidade ele raramente via os colegas e até raramente se correspondiam ou dialogavam. Além disso, até o grupo de bate-papo já estava parado há muito tempo. O herói lembrou que não tinha se comunicado com Lin e ouviu que ele trabalhava como funcionário. Além disso, se não fosse o documento de Wuji ele nem o teria procurado. Shu agora tinha que obter a identidade e usar todos os métodos disponíveis. Mas não era fácil e ele não podia relatar que Wuji era uma viajante de outra dimensão. De repente o herói pensou que iria à polícia e diria que aquela doce menina era uma viajante de outro mundo e era imortal. E se ela mostrasse suas habilidades mágicas seria tratada como uma convidada de honra do passado. O escritor também lembrou que Wuji tinha um método de longevidade e essas pessoas supersticiosas poderiam acreditar nela e praticar com ela. Ele estava se perguntando se era possível praticar os feitiços de imortalidade deste livro no mundo real. Nesse momento o protagonista pensou que não poderia fazer isso porque a garota acabaria perdendo sua casa, mas o jovem pensou que ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance porque ela não queria que ninguém a controlasse e comandasse. Além disso, Wuji era uma personagem do livro dele e ele não tinha ninguém além dela. De repente o herói pensou que eles poderiam viver juntos como marido e mulher. A única coisa que ele não quer é entregá-la para a pesquisa. Shu percebeu que não tinha nada com que se preocupar porque Wuji era uma cultivadora imortal. Além disso, ela tinha raízes em outro mundo e viajava entre dois mundos, então o protagonista achou que ela não poderia se apegar a alguém. Afinal, ela era uma chefe independente de uma seita que era mais forte até do que os homens. Nesse momento, o herói achou que era melhor ele começar a trabalhar porque não havia comida e ele estava fantasiando sobre seu casamento. O escritor correu rapidamente para seu computador e pensou que o sucesso de seu livro estava em sua vitalidade e energia. Ele continuou a escrever seu livro e imaginou que Wuji interferiu em sua trama e o limitou em muitos lugares e eventos. Shu lembrou que era um escritor que queria ter um harém, mas foi forçado a escrever sobre apenas uma mulher. Ele achou que era uma boa ideia porque ele a respeitava e estava interessado em explorar a conexão entre os dois mundos juntos. Enquanto isso, Wuji entrou no fundo da caverna de 10.000 cobras e a água em frente à piscina estava espessa com fumaça e escamas estranhas penduradas acima dela. Wuji sabia que eram as escamas de dragão verde que estavam derramando líquido vermelho. A lagoa do dragão caída era um lugar perigoso, então Wuji não se atreveu a voar nesta caverna. Em vez de voar, ela enrolou a fita em sua mão e tentou carregar as escamas de dragão, mas uma força secreta a impediu de fazê-lo. Esse poder mantinha as escamas firmemente acima da água e o líquido vermelho penetrava diretamente através da fita. Wuji fechou os olhos e se acalmou. Ela lentamente eliminou a sensação do espírito maligno. O poder de absorção das escamas resistiu. De repente ela notou que a balança começou a se mover e tudo deu certo para ela. Inesperadamente, no momento em que Wuji pensou que era um sucesso, a mão ensanguentada de alguém apareceu na fumaça atrás dela. Enquanto isso, o escritor escreveu em detalhes sobre esses eventos e percebeu que o capítulo estava pronto. Ele imediatamente o publicou para que os admiradores apreciassem o capítulo. Então todo mundo começou a escrever sobre como este era um capítulo estúpido. Shu pensou que precisava fazer isso para levá-los ao próximo capítulo. Ele acha que os leitores deveriam se preparar para isso porque o próximo capítulo vai ser fundamental. De repente uma luz vermelha piscou atrás de Wuji e ela fechou os olhos. De repente a garota se virou e perfurou essa mão vermelha com sua espada muito rápido. Isso foi muito inesperado para ele e o monstro disse que era como esperado do mestre da seita. Devido ao espírito divino em seu coração, ela não poderia ser atacada sorrateiramente. Wuji disse que se ele entendeu isso porque ele não se mostra para que ela possa apreciá-lo adequadamente. De repente o Senhor das Cobras Venenosas apareceu das sombras e começou a rir sem parar dizendo que ela era muito boa. Nesse momento Wuji sentiu que o nível do vilão era mediano e ele não era um vilão de verdade, era apenas um rótulo que foi colocado nele. O vilão ficou surpreso e pensou como ela foi capaz de fazer um avanço porque eles estavam no mesmo nível. Mas ela era mais forte. Wuji disse que ele estava escondido lá desde ontem, mas ele nunca tinha conseguido romper a formação deste nível. Wuji disse que foi por isso que ele saiu e quando ela rompeu a formação ele silenciosamente seguiu em seus calcanhares. O Senhor das Cobras Venenosas se perguntou como ela sabia sobre isso. Ele questionou se ela realmente o estava observando todo esse tempo. Mas ele acha que tudo deveria estar errado porque se ela soubesse disso, por que não o atacou?
Então o vilão disse a Vuji que ela provavelmente sabia a regra de que quem chegasse primeiro seria servido primeiro. Em seguida o vilão disse que obviamente ele chegou lá primeiro. Vuji sorriu e disse que concorda que ele chegou lá primeiro, mas agora que ela o vê, sua vida pertence a ela e ele vai receber o que merece. O Senhor das Cobras Venenosas ficou muito surpreso ao ouvir tais palavras da chefe da seita e se perguntou se alguém havia levado seu corpo. De repente os movimentos de Vuji foram tão repentinos que ele não teve chance de se esquivar. O vilão pensou que originalmente tinha um plano alternativo que era a centopeia, mas a espada de Vuji tinha conexões espirituais infinitas e ele foi quebrado por ela. De repente a garota estalou os dedos e logo houve uma enorme explosão bem na frente do vilão. Ele não entendeu quando Vuji se tornou tão impiedosa e ele pensou que eles tinham força igual e ele dificilmente poderia derrotá-la. Mas o vilão não esperava que os mesmos reinos marciais pudessem ter forças diferentes. O vilão pensou que apesar do risco de autodestruição ele tinha que tentar controlar seu espírito para sobreviver na caverna. Então ele se transformou em uma centopeia e ele queria mergulhar na água, mas de repente Vuji usou seu poder e destruiu a centopeia. Logo o Senhor das Cobras Venenosas explodiu e Vuji foi empurrada e caiu na água. Então o espírito do Senhor das Cobras Venenosas de repente apareceu e disse a Vuji que no futuro ele voltaria para destruí-la. Naquele momento a garota estava deitada no fundo da água e se perguntou se ela havia sido envenenada como Shu disse. Ela pensou se era realmente impossível desobedecer a Deus. Mesmo uma coisa tão pequena como evitar envenenamento ia contra o livro. E era impossível sonhar em mudar a trama, mas ela pensou que se fosse realmente possível mudar algo, a trama do mundo inteiro se tornaria diferente do que ele escreveu. Então ela acha que sabia de tudo que os acontecer, mas não pode ser mudado. De repente o protagonista começou a escrever que ela encontraria um tesouro no fundo do lago e não teria nada a ver com o Chutiange. Vuji ficou surpresa e pensou que isso seguia sua lógica. Em um ambiente muito venenoso sempre deveria haver uma planta. Antídoto. Afinal, se alguém fosse envenenado ele nunca nadaria até o fundo do lago para encontrar um antídoto, mas ela fez isso imediatamente e de repente encontrou o antídoto que era um cogumelo. O protagonista escreveu que se ela conseguisse encontrar salvaria sua vida. Vuji imediatamente pegou esse antídoto e o comeu. Ela estava feliz que agora ela seria capaz de escapar e evitar consequências ruins. Depois disso ela saiu da água e Chutiange se aproximou dizendo que estava feliz por vê-la. Após a batalha, ele questionou se ela estava ferida e Vuji disse que foi envenenada acidentalmente mas agora estava trabalhando neste problema. O cara foi falar e de repente Vuji o interrompeu e disse que sabia que havia uma fruta em seu bolso.